Como eu lhe falei, fui procurar uma sala para se coçar. Na verdade, eu vi vi com favorito em casa, observei isso aqui, o Viseu, vitória, empate, vitória, empate, vitória, empate em casa. Nunca tinha feito um jogo desse. Falei, cara, vamos assistir esse jogo, vamos fazer aí para ver o que acontece. E caiu na lista, falei, ó, um ponto positivo aqui caiu na lista, eu vi um ataque que marca mais de quase um gol, quase 2 gols por jogo. Certo. Boa. E aí, cara, o que acabou acontecendo, né? Tu fez a operação, quais foram os placares que tu operou nele? 0-2. Chegamos ao nosso 4º episódio da série O Aprendiz e hoje nós vamos conversar com o Van sobre um jogo que ele escolheu, teve head e como ele já está se culpando um pouquinho em cima das suas decisões. Por mais que a gente está tentando andar junto nesse processo, nós temos que ter o entendimento que o Van vai ter que andar sozinho, ele não vai depender do Christian, não vai depender da Getup para o resto da vida. Ele pode estar trabalhando com a gente, ele pode estar na nossa comunidade, mas ele vai ter que tomar suas decisões. E nesse episódio ele teve a primeira sensação aí de escolher o seu jogo, tomar a sua decisão e assumir as responsabilidades que vão vir pela frente. Então, acompanhe esse episódio que está muito bacana. Vamos olhar aqui para o Luke, então, nós tinha, né, a temporada atual aqui, foram 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e só uma derrota, tá? Uma média de gols marcados de 1.8, sofrido 0.71. O Benfica 2 tem uma boa média de gols marcados também fora de casa, mas é um time que leva bastante, ponto a observar. Mas olha só que interessante, o Benfica marcou em todos os jogos, dos 7 jogos que ele fez, ele marcou em todos. E o Viseu não, tá? O Viseu marcou em 86% dos jogos, tá? Mas ainda ele é favorito jogando em casa. No confronto direto, os últimos 10 jogos, teve uma derrota por 0-1 e teve aqui um empate 0-0, enquanto o Benfica 2 marcou em todos os jogos, como a gente viu ali. Vamos ver as ocorrências gerais? Olha só, não tinha nenhum placar singular. E aí a gente olha para o 0-1, tá? O 0-1 tem 2 derrotas, tá? 2 derrotas. 0-2 a gente teve uma derrota, tá? Bom, mas por que um jogo assim vai selecionado para a lista? Porque a lista, a gente tem nós trabalhamos com 10% da banca, não com 50%. Então, quando vai para a lista, a gente pode pegar um jogo que tem 2 derrotas, por exemplo, nas ocorrências. Mas para a stakes, eu já não faria. E aí agora, cara, eu queria entender o que tu viu nesse jogo, Van, o que aconteceu, me conta a tua história aí. Eu vi que o gol aconteceu aos 36 minutos, né, o gol do Benfica, provavelmente, né, tu entrou aqui numa odd 36, 40, depois do gol, né, essa odd ela veio aqui a bater 10. Entra a odd média 9.8. Tá, mas e aí, o que te deu? Em que momento, Van, tu fez esse fechamento? Por que tu fechou a posição? Queria entender um pouquinho. No intervalo, já não tava nesses filtros de gol do favorito e tal. Não tinha um placar singular, como eu te falei, que eu me sinto seguro quando eu vejo ali que aparece no filtro singular, na ocorrência. E aí eu falei, cara, vamos cortar aqui o mal pela raiz, antes que eu faça bobagem e estico isso aqui mais 5 minutinhos. Já aconteceu isso comigo no 0-1, de fazer essas coisas, essas cagadinhas que quando tu vai ver, tu já tá com head de 50%, Sim. E aí, toma o full head. Quem nunca tomou aí o full head testando no 0-1? Bom, pessoal, mas antes a gente precisa ir para nossa aula, mais uma aula da nossa mentoria High Stakes, onde a gente falou um pouquinho das estratégias, momento de entrada, momento de saída, o porquê de cada coisa, né? Nós temos que ter a parte teórica pronta na nossa cabeça, nós temos que ter os mecanismos, a gente tem que ter as ferramentas para que na hora da operação a gente possa tomar as melhores decisões. O Van selecionou o jogo pelo look, ele viu que o jogo estava na lista, ele fez a análise dele, mas, na minha opinião, pela falta, né, um pouquinho de controle, de entender um pouco as estratégias, ele acabou saindo no HT. Temos que entender bem as estratégias, tá? Então dá uma olhadinha mais ou menos como é que é as nossas aulas da mentoria High Stakes. O valor que está no número grande está na probabilidade real por trás dele, e isso só um trader preparado enxerga.
Isso traduz um pouquinho o que eu digo em relação a odd alta. A gente tem que enxergar o valor da odd alta, da odd baixa, tanto faz. Nós temos que saber o valor da estratégia, da odd, tá? E não propriamente a probabilidade, o quanto ela está pagando, mas se tem valor ou não. Esse aqui é o mapa do Correct Score. Por que ela é tão importante, tá, pessoal? E até para quem está vendo de novo, né, se surgir alguma dúvida, pode perguntar. Mas esse mapa, ele vai nos ajudar a uma coisa muito simples e extremamente importante. Qual vai ser o head que eu vou ter antes mesmo dele acontecer? Aqui, pessoal, são as métricas. Isso aqui também é muito importante, porque isso demonstra que a gente tem um controle sobre as estratégias, tá bom? Então vocês vão ver médias, tá? Isso não é exatamente, mas vocês vão ver que pelo jogo, da maneira que está acontecendo, vocês vão conseguir identificar se o mercado está acompanhando o raciocínio ou não. XG da casa, expectativa de gols, 1,95, XG fora, 0,78, de pontos, né? Ele pega aqui a média, né? O quanto que é a expectativa de vitória, de pontos ou não. Só o que eu preenchi foi isso. Foi o match odds, o over, o under e o BTTS. E ele gerou o correct score de odds justas. E aqui essa tabela nada mais é do que organizar mais provável para o menos provável. Então ele pega ali a goleada, né, do mandante, é o mais provável de acontecer, e o menos provável é a goleada do empate. O que isso quer dizer, pessoal? Eu não quero que vocês se atentem a ver se a odd é justa ou não, que para mim a odd ter valor em cima de todas as estatísticas que a gente faz e o live, que às vezes essa odd aqui, por mais que ela seja uma odd justa, a do 0 a 0, ela tá justa lá no mercado. Mas daqui a pouco essa odd não tem valor nenhum pelo que está acontecendo no jogo. Tá? Então a gente tem que entender isso, o valor da odd. Mas eu só quero que vocês se atentem e eu vou dizer que essa planilha, eu particularmente não uso ela. Eu não fico fazendo isso em todos os jogos. O mercado, caso de aposta, a exchange, ela não está preocupada com o seu green, porque ela sabe que no longo prazo, fazendo sempre aquilo, ela vai ganhar dinheiro. Porque é matemática, a matemática ela é exata. E aí, pessoal, baseado nisso, agora a gente vai entender o que o Van pensou, né? Qual foi a conclusão que ele chegou depois dessa operação, né? E a gente vai entender, compreender um pouquinho mais, até saber um pouquinho dessa evolução, né? O Van do primeiro episódio pro Van do quarto episódio. Tem diferença já? Vamos entender um pouquinho isso. Aí, tipo, eu falei, não, cara, como eu tô no aprendiz aqui, como eu falei, é um desafio. Então, tipo, vamos cortar o mal pela raiz. Foi essa a ideia no intervalo. Não quero nem saber desse jogo no segundo tempo. Aí, inclusive, foi o gol no segundo tempo. Falei, não, vou cortar aqui e vamos conversar com o Christian lá para ver o que ele fala, o que ele me orienta, o que ele me corrige. Maravilha. Para começo de conversa, ao que parece, né, que tu já acha que fez errado, né? Tu, né, desde o começo que tu tá falando, diz, olha onde eu me enfiei, olha o que eu fiz, tu já tá achando que é um jogo errado que tu fez, né? Então, assim, esse já é um ponto que tu já tá identificando um próprio erro que tu cometeu. Então, aqui, claro, eu não vou estar te criticando, mas é uma forma da gente evoluir justamente dentro do projeto do aprendiz. Para começo de conversa, eu não teria feito esse jogo. Se eu perguntasse agora para ti também, né, depois dessa nossa conversa, tu também não faria esse jogo. Mas a pergunta que eu te faço é, tu não faria esse jogo por conta de ter tomado o head, ou se tu tivesse pego o gol Acadêmico Viseu, tu ia achar que foi uma boa operação? Ou não? Isso foi importante ter o head, porque eu poderia ficar enganado a longo prazo, né? Porque, como a gente viu lá os filtros, ele não foi um filtro muito bom. E uma coisa que eu fiquei me perguntando depois do head, o head ajuda muito. Tipo, se tivesse a temporada normal, você olha ali, não tem muitos jogos. Os times da Bundesliga já tinham parado. Então, tipo assim, se tivesse outros jogos nesse mesmo horário, eu teria feito? É essa pergunta que eu tô me fazendo agora antes de fazer os outros jogos do hashtag. Eu teria ido lá na Série B da
de Portugal para fazer esse jogo, essa foi os meus questionamentos internos. E Perfeito, minha cara. resposta foi não, entendeu? Mas eu não quero que tu pense que o Red foi ruim ou algo assim, porque foi na segunda divisão de Portugal, entendeu? Boa. Cara, tem muitas oportunidades que a gente pega de segunda divisão, entendeu? Então não é esse o problema. A questão toda aqui é que utilizando o look, né, a gente vai utilizar porque é a ferramenta que ela é mais direcionada para o correct score, né? A gente não tinha uma boa pré-análise, seja onde for. Se fosse aqui Dortmund e não sei o que, e tivesse com esses mesmos números, eu ia dizer a mesma coisa. Cara, não faria esse jogo. Não é porque é o Dortmund, é porque não tem números bons pra gente fazer. Pensa comigo. O Luke tem uma forma de selecionar os jogos, já tem esses filtros prontos. Quanto mais o filtro ele é fechado, quanto mais ele nos passa segurança, melhor para a gente operar. Se esse jogo aqui tivesse batido no filtro do Vitória, do favorito, como foi o jogo do Milan, como foi o jogo do Sport, te daria uma segurança muito maior. Tu não ia parar no intervalo. E eu ia dizer pra ti, cara, não pode parar no intervalo. Não é porque tu levou o gol no primeiro tempo que tu vai sair da posição. Mas o que te fez sair, e corrige, mas foi o que mais ou menos tu disse, que tu já não estava confortável por conta da pré-análise, né? Já não estava dentro dos filtros que tu esperava, né? E tu já estava desconfortável. Então, a melhor coisa que tu fez, e aí já mostra um crescimento muito grande, cara, é isso que tu falou, cara, vou cortar o mal pela raiz. Isso é uma decisão extremamente difícil, porque na grande maioria das vezes a gente vai querer pagar para ver. A gente vai, cara, vou deixar. Não, vai dar, porque já teve um chute aqui, porque já teve não sei o que ali. O teu cérebro vai tentar te enganar de alguma maneira para que tu fique. Então, no momento que tu cortou esse mal e tu levou um head que nem dá para dizer que é head, que é 7%, 8%, e aí que eu digo que o gol contra a posição não é o fim do mundo, tu levou um head de 7%, beleza, cara, é mais um jogo ali e tu pega o green que tu já recupera isso, entendeu? Mas tu conseguiu cortar esse mal, então eu considero uma evolução. Sim. Tem essa questão aí que eu olhei para eu te mandei, tem Sim, eu abri o link. Uma tabela. Teve essa questão também que eu gosto de olhar, isso aqui já é um pouco do que eu fazia no CS, né? De olhar sempre o favorito em casa. A derrota que ele teve aí foi exatamente pro Benfica B. Eu gosto de olhar esses pontos. E, olha lá, gols em casa. Foram 14 gols marcados e 7 sofridos. Aqui tira os dois, né? Do que ele tomou agora do Benfica, que a última derrota ali que tá ali. Se você colocar o mousezinho ali, vai aparecer a última derrota. Benfica. Exatamente. Aí, tipo, não, tá bom. Não é tão ruim esse jogo. E aí só que tem um ponto ali que eu não tinha aprendido ainda, que foi o que você falou agora na aula, foi que o Benfica, eu não me atentei a isso. E foi bom essa conversa com você, porque você falou o Benfica faz gols, não falhou em nenhuma partida, cara. Isso. Aí eu falei, caramba, essa aqui eu não tinha pegado. Mas eu gosto de olhar isso aqui, fator tabela. Eu também gosto de olhar, tanto que é uma das coisas que a gente quer colocar aqui dentro do look, só que não é fácil, né? A gente vai entendendo quanto é difícil montar um software, o quanto precisa de investimento. Então, para a gente poder colocar a tabela, inclusive a gente quer colocar as escalações, tudo isso tem que mudar a API e custa muito caro. Então, é um investimento, mas assim, o look ainda falta essas informações, né? Eu além de tudo que eu olho aqui, eu ainda vou olhar lá qual é, né, a posição dele, quantos gols em casa, quantos gols fora, coisa. Eu gosto de olhar, mas eu sempre levo mais em consideração essas informações do look, as ocorrências, os gols, né, como eles acontecem, que isso tudo é muito fidedigno, cara, dá para confiar bastante no look porque ele traz bem essas informações. Mas, cara, legal, tá? Se tiver mais alguma questão para falar, tá? Uma coisa que você me tirou agora tirou da minha cabeça, né? Tipo, não é porque foi num jogo de Portugal, tal, que eu vou deixar de fazer um high stake. Foi interessante ouvir isso de você, e eu não tenho preconceito com ligas menores, porque eu já trabalhei, eu já falei aqui com você que eu já trabalhei o lay ao under, e em ligas menores que tá o mel, vamos dizer assim, o mercado muito bom para trabalhar, para buscar gols, em Noruega, esses suecos que para agora no inverno, né? São bons jogos assim, e inclusive eu já que nem agora a gente trabalha Arábia,
Arábia, né? Arábia é muito bom para Sim. gols também, Sim. muito bom. E foi Cara, interessante você falar isso para mim. Eu aprendi isso, Van, que é o seguinte, a gente é profissional, tá? Então o profissional, ele vai olhar para os números, ele vai olhar para as estatísticas, ele vai olhar para a leitura de jogo. Como eu já falei na própria mentoria, entre uma equipe que eu não conheço e uma equipe que eu conheço e tem os mesmos números, eu vou sempre optar para a equipe que eu conheço, não necessariamente a equipe com maior camisa. Eu dei o exemplo que eu gostava muito de fazer o São Paulo quando estava na Bundes 2. Então, se tivesse um jogo do Liverpool em casa e tivesse o mesmo número, mesma coisa assim, que eu olhasse, todos entravam no mesmo filtro, mas o jogo era no mesmo horário, eu sempre ia escolher o São Paulo ao invés do Liverpool. Só que a grande maioria vai escolher o Liverpool, porque é o Liverpool, né? Porque é fã lá do jogador, porque a camisa é pesada, porque não sei o que, entendeu? Então eu aprendi isso com o tempo, que nós temos que esquecer isso. Jamais imagina que, porque eu levei um head lá no submundo, não sei o que. Tá, primeiro, tu foi lá por quê? Tinha uma boa pré-análise? Tinha números? Não, tinha número, tinha pré-análise. Cara, então não tá errado. Tinha dinheiro no mercado? Não tinha. Então foi errado também, porque não adianta ter números e não tem dinheiro. Mas tinha dinheiro, tinha estatística, tinha leitura, tinha tudo. E tu levou o head? Cara, não tá errado, só porque é da segunda divisão. Então, isso a gente tem que entender, cara. E eu sempre faço a pergunta pra mim. O que eu tô fazendo aqui é profissional ou eu tô muito mais deixando meu lado torcedor? Eu tenho que sempre me sentir um profissional, cara. Eu tô trabalhando aqui, eu não tô fazendo aposta em futebol. Eu tô trabalhando, então eu tenho que observar essas coisas. Show, meu irmão. Uma coisa também que ficou... a leitura de jogo, eu não gostei. E isso me fez tomar essa decisão. Além disso tudo aí que eu achei que estava errado. Né? A leitura de jogo a gente nota aqui, né, que o Viseu... Bem... Claro, a gente não tem um jogo aqui para acompanhar, mas deixa eu ver aqui até o primeiro tempo, a finalização para fora. Teve uma finalização no gol e teve a finalização no gol do Benfica. Então, o jogo estava bem equilibrado, né? E a gente vê isso no próprio gráfico, né? Um início aqui do Viseu um pouquinho melhor. Pode ter te dado esse insight. Aqui vem uma outra pergunta, já que a gente falou sobre o insight do jogo do Comedy. Tu entrou pré-live ou tu esperou um pouquinho para ter esse start aí que a gente teve lá no Comedy? Esperei, até porque eu não tenho que nem... O que eu entendi do hashtag, o pré-live, a gente espera, né? O live se confirmar para a gente colocar o nosso 50% para jogo, para risco. E nesse jogo do Viseu, tu teve esse insight para entrar? Foi nesse momento inicial aqui? Isso, foi isso aqui. Esse gráficozinho e essa controle de bola, o Benfica recuado, aquela leitura. Aí eu falei, cara, boa leitura, vamos pra cima. Tá bom, é isso aí. É importante ter essa leitura. É claro que depois o jogo ele não se mostrou tão bom, né? O Benfica ali acabou ficando melhor. O Viseu deixou o jogo bem equilibrado, mas praticamente nada até tomar o gol. Aí quando toma o gol, né, não tem muito o que fazer. Eu achei que o head estava bem controlado, o mercado controlou esse head, porque quando a gente toma o gol, 0-2 pode ir até 10%, e ele foi a 7%, 8%. Então o mercado ainda estava dizendo, olha, ele tomou o gol, mas a gente mantém aqui o favoritismo nele, tá? É mais ou menos isso. Então seria... daqui a pouco um insight para tentar levar para o início do segundo tempo. A gente até viu aqui que o Viseu começou melhor do que no início do jogo, e foi nesse momento aqui que acabou marcando o gol aos 57. Só que tanto demonstra que ele não estava tão bem no jogo que ele acabou perdendo, né? Acabou levando o segundo gol ali e perdeu a partida. E é isso, pessoal. Como a gente viu, tudo tem um porquê. Tá? Viver de trade esportivo é um pouco mais complexo que parece, do que algumas pessoas vendem na internet, né? É claro que muitas vezes a galera vê os resultados, mas não sabe o que acontece por trás. O objetivo aqui do Aprendiz é justamente isso, é te mostrar como as coisas de fato acontecem. Então o Van está passando por esse processo, né? Ele está participando da mentoria High Stakes, ele está tentando entender algo diferente num mercado novo que ele não tem tanto domínio e tentando pegar tudo que a gente passa e indo lá e metendo a cara. Não existe outra forma da gente entender, da gente aprender, se não ir para o mercado, se não ir para o campo de batalha, tá certo? Então ele está fazendo isso, mas sempre com gestão,
com o capital que ele tem disponível para isso, né? Tendo a possibilidade de fechar a posição, entendendo que isso faz parte, entendendo que o hedge faz parte, né? E a gente está aqui para acompanhar essa evolução. Eu espero de verdade que você que está aí esteja se conectando com essa história, se conectando com o Vanderlei, né? E também tenha passado por todo esse processo, porque eu também já passei. E agora eu estou aqui desse lado tentando ajudar e aprendendo cada dia mais que a gente avança nesse projeto, beleza? Então eu te espero no próximo episódio, no episódio 5 do Aprendiz, porque tem muita coisa legal ainda para vir. Confere aí. E aí, pessoal, vim falar um pouquinho agora do jogo do Milan. Acabei de fazer agora. Deu gatilho de entrada. Peguei uma odd de 95, deu um lay a 95. O Milan deu gatilho de entrada, teve bola na trave, teve escanteio, tava tendo um domínio, né? Um gatilho de entrada. E acabou tomando gol. Achei que o Milan recuou muito e não estava jogando para um favorito de 1,50, né? Um favorito. E aí não resolvi não fazer levar esse placar para o segundo tempo. Preferi estancar ali o head no HT, que deu mais ou menos um head de 4%, 4,5%.